Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição de número 13, que tem como tema hoje inteligência ou sabedoria. E o nosso versículo-chave está em Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós estamos estudando mordomia, nós estamos estudando como guardar, né? Como sermos bons mordomos. E hoje nós vamos estudar a nossa mente, né? E aí nós vamos começar vendo, primeiro, inteligência e sabedoria, que é o tema da nossa lição. Inteligência é a capacidade de entender, de pensar, de raciocinar. É a capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito. Já a sabedoria é prudência, juízo, discernimento, é aquilo que é adquirido com o passar do tempo, com as sabedorias, com as experiências da vida. E sabedoria, então, é a prática, é o cotidiano, né? É o caminhar. E Cora Coralina já dizia isso, que a sabedoria, ela vem do quê? Ela vem da vida, ela vem do cotidiano, das coisas, da observação, dos fatos, né? Das experiências que vamos vivendo. A mente humana, a gente vai começar estudando agora, é um tesouro precioso. E lá em Lamentações 3, versículo 21, diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, né? Então a gente vai ver o seguinte, a gente precisa ter esperança, a gente precisa sempre renovar, né, nos nossos dias, essa capacidade de esperançar. E lá em Eclesiastes 12, versículo 1, diz o seguinte: lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto é jovem, enquanto é criança, né? Durante esse tempo, essa fase tão importante da vida, é importante um quê? Um caminhar com Deus, né? Uma vivência. Daí a importância que as igrejas, a responsabilidade das igrejas de educar as crianças, de ter uma igreja que esteja voltada para elas. A mente humana deve ser desenvolvida. E lá em 2 Timóteo 2,15 diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui, com esse versículo, a gente pode pensar uma coisa, né? Como é que é importante a gente memorizar versículos, né? Inclusive para a nossa mente. É um bom exercício para a nossa mente, né? Vamos hoje, durante a nossa lição, procurar memorizar um versículo. Procurar o quê? Não só memorizar, mas fazer com que esse versículo possa fazer parte do nosso cotidiano, possa fazer parte da nossa prática. A mente humana, ela deve ser preservada, né? A mente, ela tem que dominar o quê? O nosso corpo. E aqui nós vamos numa experiência numa história que a gente conhece, a história de Sansão, né? Sansão era um homem separado. Ele, desde o ventre da sua mãe, ele já tinha um objetivo. A vida dele tinha sido consagrada, né? Ele tinha sido consagrado a Deus. Mas ele conheceu Dalila e Dalila o tira daquele caminho, né? Então Sansão deixou-se dominar-se por Dalila. E lá em Salmo 42, versículo 7, diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cachoeiras.
E tem um ditado popular que eu acho ele muito interessante, que ele diz o seguinte: não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça o quê? Ninho, que ele esteja sempre presente na nossa cabeça, né? Que nas nossas ideias, que aquela ideia esteja assim, constante, né? É sempre importante a gente tirar algo que nos incomoda muito, a gente buscar outras coisas, né? Buscar outro foco. E palavras de Paulo, né? Lá em Colossenses 3, versículos 2 e 3, diz o seguinte: pensai nas coisas que são de amor e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E há um outro versículo que está em Filipenses 4, 8, que diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que será que está ocupando o nosso pensamento? O que será que tem sido, né, a prioridade em nossa vida, na nossa mente, né? Vamos passar e vamos refletir um pouquinho. A mente deve ser examinada. E tem um salmo que fala, que trata justamente disso. Salmo 139, versículos 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Aqui é importante a gente parar um pouco e ver o seguinte: como é importante a gente fazer um autoexame. A gente sempre, né, buscar o seguinte: o que eu tenho pensado? O que está vindo sempre à minha mente, né? Durante o dia, quais são as coisas que estão sempre chamando a minha atenção? Será que essas coisas são do alto? São coisas verdadeiras? São coisas puras? São coisas amáveis? Em 1 Coríntios 11, 28, diz o seguinte: que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E aqui é interessante, quando a gente chega nessa parte da lição, nós vamos ver alguns personagens e a gente vai ver o seguinte: Moisés, né? Moisés, ele teve uma vida toda de ciclos, né? Toda de etapas, de fases. E teve uma fase que ele foi lá instruído no Egito. Ele foi preparado no Egito, ele recebeu o conhecimento, né? Ele estudou, ele dominava todo aquele conhecimento. E aí nós vemos que outros personagens da Bíblia também seguiram pelo mesmo caminho. Isaías era um servo, né, extremamente preparado. Ele tinha um conhecimento muito grande. Daniel, ele foi levado para aquela região, para uma nova terra, mas ali, né, a gente observa que ele tinha o quê? Ele instruiu-se, né? Ele preservou aquilo que realmente era verdadeiro, mas era um homem extremamente sábio. E Paulo, né? Paulo, a gente observa pelas cartas paulinas, né, que como ele tinha uma base, como ele tinha um preparo, né, como uma fase da vida dele, isso era uma coisa constante. Ele estava sempre o quê? Preparando, estudando. E aí, meus queridos, a gente vai parar e vai pensar o seguinte, né? Será que nós estamos preparados para a vida? Será que nós estamos equipados? Será que realmente nós temos um conhecimento bíblico capaz de enfrentar as mais diversas situações? E aí nós temos que lembrar que a tendência dos dias serem, né, com dificuldades maiores, né? Biblicamente falando, nós sabemos disso. E para viver esses dias, para vencer esses dias, para romper esses obstáculos, a gente tem que o quê? Ter um preparo.
A gente tem que dominar a Bíblia. Dominar no sentido de que ela esteja no nosso coração e ela seja uma prioridade na nossa vida, no nosso pensamento. E no nosso momento musical, nós já falamos desse salmo e nós vamos ouvir o Salmo 139. Vamos lá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas, por trás e por diante, e sobre mim pôs tua mão, e sobre mim pôs tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. E se eu tomar as asas da alvorada, e habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar. Teus olhos me encontrarão no ventre ainda informe, meus dias no teu livro ali já foi escrito. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No nosso momento de intercessão, nós vamos começar primeiro agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. Tantas vitórias, vitórias com relação à nossa igreja, vitórias pessoais. Vamos agradecer a Deus. Deus é bom, né? E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, os ministérios,
né? Os projetos que nós temos e que são grandes, né? Vamos orar pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos. Vamos orar pelos diáconos. Vamos orar pelas pessoas que estão ocupando cargos e que outras pessoas possam ser despertadas, serem tocadas para trabalhar. Há muito que ser feito. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Temos enfrentado tantas dificuldades, mas que Deus possa fortalecer as nossas famílias, as famílias da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários que são da nossa igreja e os missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pelos nossos idosos e enfermos. Nós nunca esquecemos os nossos idosos e enfermos, para que Deus esteja abençoando as suas famílias e as pessoas que estão cuidando deles. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, para que Deus possa estar abençoando essas pessoas que estão ofertando e que estão dizimando, aquelas que não estão fazendo, que em breve possam vir a fazer, e vamos orar pelo nosso tesoureiro, por ele e pela sua família. Meus queridos, vamos orar pela EBD, vamos orar para que Deus realmente abençoe a escola bíblica dominical e que a gente possa realmente, cada dia mais, né, estudar a Bíblia, crescer, né, e viver bem cada dia. Tenham todos um bom estudo e até breve.